Em um projeto para 300 galinhas poedeiras, quais são os equipamentos que eu devo utilizar? Qual é a melhor escolha? Os dimensionamentos de comedouro, bebedouro, formato de ninho, como eu devo fazer ninho? Devo colocar puleiro ou não? Tudo isso a gente vai discutir no vídeo de hoje, que é uma continuidade do último vídeo, onde a gente está olhando um projeto para trabalhar com 300 galinhas poedeiras e produzir ovos caipiras. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E a gente já vai começar o vídeo com o que interessa, que é discutir quais são os tipos de equipamentos, e começando por comedouros e bebedouros, é claro, que são os dois equipamentos mais fundamentais do sistema de produção. A água e a ração, sem dúvida nenhuma, são os mais importantes do projeto. Sem água e sem ração, não tem produção. Sem produção, não tem projeto, não tem lucro. Então, a gente precisa pensar em como fornecer esses elementos fundamentais da melhor maneira possível. Eu falei no último vídeo, a gente acabou discutindo sobre a infraestrutura para as pintainhas. E a gente começa olhando os equipamentos para as pintainhas, porque tem uma diferença, elas são muito pequenininhas. E com 300 aves, 200, se você puder, se você conseguir trabalhar com comedouros infantis e bebedouros também menores, infantis, é melhor, porque o espaço é menor, não corre o risco de elas entrarem, elas morrerem afogadas ali ou ficarem presas dentro dos comedouros. É difícil, mas pode acontecer. E outra coisa é o fornecimento adequado e rápido dessa ração e dessa água. E para a gente falar de dimensão de comedouros e bebedouros, vai depender muito da sua estrutura, da sua estratégia de equipamento. Eu não vou passar por todos os equipamentos, a gente tem vários tipos de comedouros, vários tipos de bebedouros, de ninhos. Eu vou trabalhar um específico pensando aqui na otimização de equipamentos, na otimização de tudo que a gente pode otimizar. E é claro que é um projeto para 300 poedeiras. Então a escolha desses equipamentos vai depender de uma série de fatores. E a gente vai discutir melhor durante o vídeo. Eu vou apresentar o que se encaixa bem aí para um projeto desse, para começar uma estrutura de produção de ovos caipiras. E nesse sentido, eu vou trabalhar com os equipamentos que eu vou usar na fase adulta também para as pintainhas. Eu não vou fazer essa diferenciação de comedouros e bebedouros. Mais uma vez, é importante trabalhar com os infantis se você tiver a possibilidade, mas para efeito prático, inclusive, a gente vai utilizar o mesmo equipamento na fase de cria para recria e para postura. E eu já vou dimensionar pensando na fase adulta, que é a maior exigência. A gente pode trabalhar densidades maiores, menor número de equipamentos, quando a gente está falando das pintainhas, que elas são muito pequenininhas. Mas já vou calcular para a fase de recria, que passa rápido essa fase inicial, já chega rapidinho na recria. São 6 semanas praticamente. Depois para a fase adulta, recria e fase adulta é o mesmo dimensionamento. Então eu já faço o dimensionamento pensando na fase adulta e pensando nos equipamentos propostos aqui nesse projeto para 300 aves, tanto dos comedouros como dos bebedouros. Então você pode ter o nipple. A gente vai trabalhar na perspectiva do pendular. Eu vou falar isso a partir de agora da recria, porque vamos usar o mesmo dimensionamento como eu disse para vocês. E só para pontuar, se a gente tem esses comedouros com acesso aos dois lados, por exemplo, uma canaleta que a gente faz de cano PVC, tanto na fase inicial das pintainhas como agora na recria a gente calcula 5 centímetros se o acesso é dos dois lados, 10 centímetros se o acesso é de um lado só. Isso já é para recria e para postura. Então se eu tenho esse formato de comedouros, um coxo, uma canaleta, eu tenho acesso dos dois lados, eu vou calcular 5 centímetros para cada ave, acesso a um lado só 10 centímetros. Mas a gente não vai trabalhar nesse formato, vamos trabalhar com os comedouros tubulares. Mais fácil de encontrar, tem em toda a casa agropecuária. E a dimensão aí estabelecida é de 4 centímetros para cada ave. Então eu sempre vou pensar em 4 centímetros a distância para calcular para cada ave nesse tubular. Mas é claro que na prática ficar calculando 4 centímetros é mais complicado.
Geralmente, o diâmetro desses comedouros, e a gente vai trabalhar com comedouros de 20 quilos, a ideia é otimizar o espaço, otimizar equipamentos, ele tem 40 centímetros de diâmetro. Então, a orientação é que a gente coloque de 2 a 3 comedouros para cada 100 aves. Se a gente fizer o cálculo, é o que a literatura recomenda de um comedouro desse tubular para cada 40 galinhas. Então esse é um cálculo que a gente faz, 1 para 40 nesse tubular de 20 quilos, de uma forma mais prática. Se a gente for olhar de fato nas dimensões, esse 4 centímetros ou considerar os 40 centímetros de diâmetro, vamos chegar no mesmo resultado. Eu gosto sempre, vocês já sabem disso, quem acompanha o nosso trabalho, de trabalhar com dimensionamentos menores, para evitar estresse, competição, para dar condição para a galinha comer melhor, beber melhor a água. Então, tanto nos comedouros como nos bebedouros, eu prefiro trabalhar com uma dimensão um pouco menor. E nos bebedouros, a gente está falando dos pendulares. Como eu disse, a gente tem várias opções, tem a tacinha, tem o nipple, mas o projeto que é para 200, 300 aves, no nosso caso, não vale a pena instalar um nipple, toda a estrutura de nipple, pensando em 300 galinhas. Então a gente vai trabalhar com os pendulares, que já é mais automatizado do que aqueles manuais. Esses manuais não é legal, vai dar muito trabalho para sempre estar trocando de água. 300 aves já tem um consumo considerável de água, então é melhor fazer os bebedouros pendulares. E aí, a minha proposta aqui nesse projeto, para as 300 aves, são 4 bebedouros desses pendulares e 9 comedouros desses de 20 quilos. Ah, professor, mas está aparecendo aí um recorte de um livro que está falando de um bebedouro pendular para 100. Se o projeto é para 300, são 3 bebedouros pendulares. Você vai encontrar na literatura o bebedouro pendular para 100, para 90. Aliás, esse é um recorte de um manual muito interessante da Embrapa, muito recente, de 2022, sobre bem-estar na produção de poedeiras. E ele traz algumas atualizações relacionadas às dimensões, e é muito do que a escola já vem trabalhando, do que a gente já vem discutindo. Então, para a escola de avicultores, na nossa proposta de melhorar ali a distribuição, 4 bebedouros e 9 comedouros. Se a gente considerar a literatura dos comedouros, por exemplo, 1 para 40, 300 aves a gente precisaria de 7 comedouros e meio. Aí 8 comedouros, 9 comedouros é o ideal. Então 9 comedouros e 4 bebedouros, tanto para a fase de recria como para a fase adulta. Fase adulta, a mesma coisa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é com relação às alturas, tanto de comedouros como de bebedouros. Muito cuidado com isso. A última consultoria que eu dei recentemente presencial, a primeira coisa que eu cheguei e notei foi exatamente isso. Foi uma altura inadequada do comedouro. Olha comigo na imagem, o comedouro está muito alto. Isso não é legal, eu preciso trabalhar numa altura adequada, sempre estar regulando com a altura da ave. Bebedouro a mesma coisa, às vezes o bebedouro, a ave esbarra muito, desperdiça muito água. Está relacionado à ambiência, porque se está muito quente ela se bate para se refrescar, para a água intencionalmente cair no corpo dela para ela se refrescar. E se ainda além disso você tem uma altura inadequada, complica mais. Então sempre manter a altura adequada de comedouros e de bebedouros. E é claro, de acordo com cada tipo de equipamento que você vai trabalhar. E avançando aqui para os equipamentos, vimos bebedouros e comedouros, o que é importante discutir são os ninhos. E eu queria fazer uma discussão sobre os ninhos, que a gente fez inclusive em um plantão tira dúvida do nosso curso de formação. Um aluno trouxe essa questão e foi muito interessante ele ter trazido. Eu sou muito privilegiado de poder trabalhar com esse curso de formação online, porque a gente dialoga com muita gente do Brasil todo, porque além das aulas gravadas a gente tem os materiais complementares e os plantões tira dúvidas, são vários encontros durante o semestre. E aí um desses encontros surgiu a discussão da dimensão dos ninhos. E aí fomos aprofundar um pouco mais essa questão que eu queria trazer aqui para vocês, que está relacionado à diferença de dimensão entre ninhos coletivos, que a gente chama, e os ninhos individuais. Não vou me aprofundar muito, é claro, porque o nosso projeto aqui vai contemplar um ninho
coletivo. A ideia é um ninho coletivo de coleta por fora. E aí, se eu pegar na literatura, essa tirinha é do Guia de Manejo da Highline Sistemas Alternativos, um dos melhores materiais que a gente tem disponível atualizado para a produção de ovos em sistemas caipiras, inclusive. E aí ele vai me dizer que eu vou colocar nesses ninhos coletivos 120 aves por metro quadrado. Então eu tenho que considerar o metro quadrado do ninho, eu posso colocar 120 aves. E ele me dá aqui 5 aves por boca, se eu for considerar os individuais, que não é o nosso caso, inclusive. Se a gente pegar uma outra literatura aqui, que eu gosto bastante, que está relacionada à Human Farm, que é uma das certificadoras de bem-estar animal mais conceituadas no mundo. Para eles, para você ter o certificado de bem-estar das galinhas poedeiras da Human Farm, que é um dos top mundo, que tem no Brasil inclusive, grandes empresas já têm ele vai trabalhar em 0,8 metros quadrados para cada 100 aves. Então, para eu ter lá a certificação, o selo, além de pagar caro no ano, eu tenho que seguir várias regras e relacionado ao ninho coletivo, 0,8 metros quadrados para cada 100 aves. É um pouco do que a escola vem falando, vem trabalhando, porque é a recomendação de uma das maiores certificadoras de bem-estar do mundo. E pegando nesse documento da Embrapa, de bem-estar também recente, ele vai falar em 1 metro quadrado para cada 100 aves. Agora vamos pensar comigo, se a gente considerar então esses ninhos coletivos e uma altura de 35 centímetros, 30 é o mínimo que nós recomendamos, então se for individual, um caixote ali de 30 por 30 por 30 é o mínimo, mas vamos trabalhar aí até entre 35 até 40, depende da madeira, depende de como você vai fazer a construção. Eu estou pensando aqui em 35 centímetros para a gente pensar no metro quadrado, como a gente acabou de ver, 3 literaturas diferentes, recomendações inclusive diferentes. Se eu pegar 35 centímetros, colocar 1 metro aqui, vamos pensar em 1 metro, para fazer uma divisória, apesar de ser coletivo, não é bom ser todo coletivo, senão a galinha começa a correr lá dentro, vira uma bagunça. Então a cada 1 metro eu coloco uma divisória. Se eu colocar uma divisória em 1 metro, considerando 35 centímetros, eu vou ter aí 0,35 metros quadrados, 35 centímetros quadrados. Então, teoricamente, eu preciso de 3 metros lineares, sendo 35 centímetros para cada 100 aves, com a recomendação da literatura que a gente viu. E no nosso projeto para 300 poedeiras, seriam 9 metros. Só que, se a gente comparar com os ninhos recomendados individuais, que é de 4 aves por boca, 5 aves por boca, recomendação mais recente, 4 aves para cada boca individual, e considerar 30, 35 centímetros, a gente precisa do dobro, de mais de 20 metros de boca de ninho aí, considerando os ninhos individuais. Então essa é uma discussão que a gente levantou, que é inclusive interessante de aprofundar dessa diferença de dimensão, se eu estou optando por um ninho individual ou por um ninho coletivo. Até por isso, para a gente trabalhar um meio termo aqui, eu estou considerando 15 metros de ninhos coletivos, 35 centímetros e 1 metro eu faço a cada 1 metro aí uma divisória. Vou considerar 15 metros de ninho porque eu vou colocar nas duas beiradas, nas duas laterais. Então, se eu considerar aqui uma mureta de 40 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros e o ninho em cima. Dos dois lados do galpão eu vou colocar ninho. Como esse galpão ele é de 8 metros de comprimento, como a gente pensou lá no início do projeto para as 300 aves, 8 metros eu vou colocar ninho em toda a extensão. Vai ficar 16 metros de ninho. Já é muito superior a que toda a literatura recomenda e se aproxima do que é o ninho individual, que é 22 metros. Então a gente peca pelo excesso ao invés de pecar pela falta. E o outro equipamento que não pode faltar são os puleiros. Puleiros, para quem é aluno da Escola de Avicultores, se você está até agora assistindo esse vídeo, você é obrigado a colocar puleiros no seu sistema de produção. Não cai nessa questão de que não tem que usar puleiro, que ninguém mais usa puleiro, não existe isso. Puleiro é uma recomendação fundamental para o sucesso. Puleiro ajuda a pintainha desde o comecinho a fortalecer musculatura,
Fortalecer sistema ósseo. Sistema ósseo é fundamental para a produção a longo prazo. Eu estou pensando em 2 anos de ciclo, ela usa muito cálcio, e cálcio vem do osso. Então, se a gente não tem um osso fortalecido, tem problema de longevidade na produção, que é um indicador importantíssimo, que muita gente às vezes não dá valor, só fala do pico, mas esquece de analisar o ciclo inteiro. Até o fim do ciclo, você consegue manter uma constância, uma produtividade alta, e só consegue manter isso se a gente faz um bom trabalho, um bom dever de casa em toda a cria, recria, postura. E os puleiros, eles são fundamentais para esse processo, porque a galinha fortalece muito a musculatura, já aprende desde o começo, diminui a interação social negativa, se elas vão começar a brigar, ela sobe no puleiro, então ajuda até para prevenir canibalismo. Puleiro ajuda para ela se refrescar, no sentido de muito calor ela sobe para tomar um ar. Então é muito importante a gente ter puleiros. E para o nosso projeto, vamos adotar esse modelo de puleiro que é em forma de pirâmide, que otimiza o espaço. Então, como eu já vou colocar, vamos lá, vamos lembrar, os ninhos nas laterais, em cima da mureta, então já vai ter bastante espaço livre dentro do galpão. Vou colocar 4 bebedouros, é bom colocar em uma linha só, como são bebedouros pendulares, eu vou fazer uma ligação de água só. Então eu faço uma linha de bebedouros, faço uma linha de comedouros, vou colocar 9 comedouros ao longo do galpão aí. Então tem uma linha de comedouros, uma linha de bebedouros. E aí os ninhos nas muretas, os ninhos apoiados aí nessa mureta. E vou colocar puleiros. Puleiros eu vou fazer nesse formato. E ele tem que ter aí em média 45 graus, 40 centímetros de distância de um puleiro para o outro, um espaço de 40 centímetros. Então o mais alto vai ficar com 1,20 m. Eu coloco 3 andares, posso até colocar 4 andares e subir um pouquinho mais, colocar 1,5 m, mas o ideal aí 1,20 m de altura de puleiro, 40 centímetros de distância, altura aí do chão, e entre cada uma das ripas, cada um dos puleiros, chegando até 1,20 m, 7,5 centímetros de lineares disponível aí para cada ave, desde os 7, 10 dias de vida. Então a minha recomendação é que saiu do círculo de proteção, com 15 dias em média, dependendo, é claro, de vários fatores, temperatura, enfim, vento, época do ano, mas com 10, 15 dias, hora que já saiu do círculo de proteção, que abre o círculo, acesso a puleiro. O puleiro já tem que estar disponível aí para as pintainhas, pensando em 7,5 centímetros lineares para cada uma. Mas como eu já vou calcular para as poedeiras adultas, o ideal é já deixar pronto para elas. E aí eu vou pensar em 15 centímetros lineares para cada poedeira. 15 centímetros para cada uma. Se eu colocar esses 15 centímetros, eu preciso de 45 metros de madeira para fazer o puleiro. É claro, de espaço, sem contar a estrutura. Só que como eu estou fazendo 3 andares, eu estou colocando 5 puleiros aqui em cada estrutura, eu preciso de 9 metros. 9 metros aí, pensando nesses andares. O que seria legal aqui é dividir. Eu divido, por exemplo, em 2 estruturas dessas, de 5 metros cada uma, 4,5 metros para dar os 9 metros que eu preciso. São 5 ripas, essas 5 ripas, cada uma de 5 metros, 4 metros, 4,5 metros, e considerando, é claro, a madeira que eu vou precisar fazer a estrutura que não está contemplada aqui. E um detalhe fundamental é o diâmetro da madeira que você vai utilizar. Muita gente faz puleiro e às vezes fala, professor, elas não estão acessando, elas não dormem no puleiro. Tá errado. Alguma coisa com a sua construção tá errada, com o lugar que você colocou esse puleiro. Respeita, tenta buscar sempre esses 3,2 centímetros de diâmetro de fato aí da madeira, que é importante para ela se sentir confortável, que é um dos motivos de a gente colocar o puleiro, ela é expressar o comportamento natural, está relacionado ao bem-estar animal, e ela precisa se sentir confortável para acessar. Para isso, você precisa dar a condição adequada. É você que tem que construir da maneira correta. E esses são os principais equipamentos que não podem faltar, é claro, no nosso projeto para 300 poedeiras.
Se você curtiu essa discussão, curtiu essas orientações, deixa o joinha, aperta o like aí, não custa nada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo da escola, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo e eu espero você no próximo. Até já!